Agora então a gente vai estudar algumas coisas que fazem deslocar o equilíbrio químico, tá? Isso aí é chamado de princípio de Le Chatelier. Aqui, eu até já tinha dito isso bem no começo da explicação aqui no assunto, de que quando uma reação atinge o equilíbrio químico, qualquer coisa que a gente faça no sentido de perturbar a reação, perturbar é alguma coisa que a gente faça ali na reação, né? O equilíbrio químico ele vai se adaptar àquela perturbação que foi feita. E já de antemão, assim, eu já digo que é o seguinte, ó, o que que o equilíbrio químico faz? Ele sempre tenta anular aquilo que a gente fez, sabe? Como é que eu vou dizer? Ele se adapta àquela nova situação que a gente impôs ali para a reação química, né? Então, essa parte aqui, pessoal, além de importante, isso aqui é importante inclusive economicamente, né? O ser humano brincar com os equilíbrios químicos, digamos assim, isso é uma preocupação da indústria também, né? Muitas vezes a gente está preocupado em deslocar uma determinada reação para um lado, para formar bastante produto, ou para essa reação não formar muitos produtos, se manter como reagentes, sabe? É um interesse nosso entender o equilíbrio químico e também manipular esses equilíbrios químicos. Então saibam que toda reação, quando ela acontece, em determinado momento ela vai entrar em equilíbrio químico. Mas é possível eu deslocar esse equilíbrio para algum lado, para o lado dos reagentes ou para o lado dos produtos? Sim, é possível. E é isso que a gente vai ver agora. Algumas condições que a gente pode fazer e isso desloca o equilíbrio químico. Ou desloca para o lado dos produtos ou para os reagentes, tá? Então, a principal coisa que a gente pode fazer para deslocar o equilíbrio químico é adicionar reagentes, tá? Então vamos lá. Nesse meu exemplo genérico aqui, onde eu tenho a molécula A reagindo com a molécula B e formando a molécula C e D, se isso aqui estiver dentro de um becker, tá? E lá a reação aconteceu, entrou em equilíbrio, não interessa para que lado está deslocado, né? Vamos pensar que está bem bonitinho, que nem eu desenhei aqui, ó. Tá bem igualitário, formou a mesma quantidade de produto que ficou de reagente, tá? E isso aqui está num becker lá, não tem ninguém incomodando a reação lá, não tem nada acontecendo, ela está bem quietinha lá, entrou em equilíbrio. E aí eu chego nesse becker e jogo em cima do becker para dentro do líquido mais reagente A. Se eu jogar mais reagente A, o que que o equilíbrio vai fazer? Ele vai deslocar o equilíbrio para o lado dos produtos, no sentido de anular aquilo que foi feito. Se alguém chegou lá e jogou mais o reagente a própria reação vai se incumbir de diminuir a quantidade de A que está na solução, fazendo com que parte dessa molécula A vire produto. Entenderam? Então, se eu jogar o reagente A aqui, nesse equilíbrio aqui, eu desloco o equilíbrio para a direita, no sentido dos produtos. Tá? Se eu fizer a mesma coisa, mas jogando o reagente B, a mesma coisa vai acontecer. O equilíbrio vai ser deslocado para o sentido dos produtos. Tá? Se eu chegar nesse becker aqui e jogar uma molécula que seja exatamente igual, a mesma molécula que é o produto C, eu fico jogando mais molécula C lá no becker, o equilíbrio vai deslocar para o lado contrário, ele vai deslocar para o lado dos reagentes, no sentido de anular aquela adição de C que eu estou fazendo. Tá? E a mesma coisa também, caso eu chegue nesse becker e jogue uma molécula D, o equilíbrio desloca para a esquerda. Então percebam que se eu fizer adições de reagentes aqui, que são esses dois, né? Se eu adicionar um dos dois ou os dois, tanto faz, se eu adicionar reagente, o equilíbrio desloca para o lado dos produtos. Se eu adicionar produtos, qualquer um deles ou os dois, tanto faz, o equilíbrio desloca para o lado dos reagentes, tá? Mas não é só adicionar reagente, a gente pode também tirar reagente. Só que o tirar não é chegar e tirar de colher ali, isso não é impossível, ir lá arrancar o reagente da solução. Mas é muito possível eu jogar uma outra molécula aqui, vamos chutar a molécula X, tá? E fazer conta que quando eu jogo essa molécula X reage com A e forma outra reação. Então, para essa reação que já estava em equilíbrio no becker, se eu chegar nessa reação que já estava em equilíbrio e eu jogar o reagente X, só que o X reage com A, é como se eu estivesse gastando a quantidade de A. Tá tendo menos A do que tinha antes. Aí o equilíbrio vai deslocar para o lado do A, para tentar repor aquele A que foi consumido porque alguém adicionou a molécula X que reagiu com A, entenderam? Então esse é um jeito, entre aspas, de tirar um reagente, né? Não é que a gente tire de dentro do becker, mas a gente vai tirar ele da reação ali.
Em vez de toda a molécula A estar comprometida com essa reação, parte da molécula A vai ficar comprometida com outra reação, paralela a essa. E aí, então, para essa reação aqui, é como se estivesse diminuindo a quantidade de A. Então, o equilíbrio desloca no sentido de repor aquela molécula A. No caso aqui, então, se eu jogar uma molécula que comece a reagir com A, o equilíbrio vai deslocar para o lado dos reagentes, para o lado de cá. E o mesmo discurso vale se eu jogar uma molécula aqui e essa molécula comece a reagir com D, para formar outra coisa lá. Então, esse equilíbrio aqui ele vai deslocar para o lado dos produtos. Entenderam? É isso aí. Então, a gente diz que a variação da concentração dos reagentes ou dos produtos, ela é uma das possibilidades da gente deslocar os equilíbrios químicos, né? Eu posso, depois que a reação entra em equilíbrio, eu ainda posso mexer nela, fazer algumas coisas para deslocar esse equilíbrio químico, tá? E isso é uma coisa assim que a gente faz mesmo, inclusive nessa disciplina, na próxima, depois dessa, que é uma disciplina experimental, né? Que até no caso é optativa, não é obrigado a fazer ela. Essa disciplina a gente brinca bastante com isso, a gente às vezes faz a reação, aí a gente joga um determinado reagente para deslocar o equilíbrio para um lado, ou às vezes a gente joga um outro reagente para que tal coisa não aconteça muito, de modo que desloque para o outro, sabe? Então, várias partes dos processos experimentais que a gente faz, a teoria é essa. A gente já sabe que tem uma reação em equilíbrio e a gente está brincando com isso. A gente fica deslocando os equilíbrios químicos. E isso a gente faz na prática na química analítica qualitativa experimental. Tá? Outra coisa que influencia e consegue deslocar um equilíbrio químico é variar a temperatura. Aqui é bem fácil imaginar se a gente mexer na temperatura, o que vai acontecer com a reação? Se ela vai se deslocar para o sentido dos produtos ou ela vai deslocar para o sentido dos reagentes. Mas para achar fácil entender isso aqui, vocês têm que lembrarem de como é que é o cálculo da variação de entalpia. Entalpia é a energia que os reagentes têm, né? E também é a energia que os produtos têm. E a variação de entalpia é a variação dos produtos menos os reagentes, né? Que a gente chama de ΔH. Então, eu fiz esse slidezinho aqui, ó. Próximo slide que eu fiz aqui, eu tento explicar isso de modo bem fácil, né? Uma das possibilidades de variação de entalpia numa reação química é essa aqui, né? Que a gente chama de reação endotérmica. Mas vamos explicar aqui, ó. No mesmo exemplo aquele de sempre, né? Que é uma reação genérica, moléculas A reagindo com B formando C e D, tá? Vamos imaginar que esses reagentes aqui, eles têm um patamar energético que tenha esse valor de energia. Essa energia aqui, que a gente chama de entalpia, que o símbolo é um H, essa energia ela é medida em quilocaloria por mol. É uma quantidade energética que os reagentes têm deles. De modo que a gente consegue dizer que eu poderia tirar essa quantidade de energia deles, entenderam? Então, é o grau de energia que eles têm, tá? Como reagentes. As moléculas desse jeitinho que elas estão, eles têm esse grau energético aí, tá? É o mesmo princípio que tu imagina quando tu come comida, não come tantas calorias por dia, não sei o que lá. Aquelas calorias é a quantidade energética que aquele alimento tem. Tanto é que quando tu absorve aquele alimento, faz toda a abertura das moléculas ali e tira a quantidade energética delas, aquilo virou energia. E daí que as calorias que tu ingeriu e se alimentou, né? A energia que vai ser assimilada pelo teu metabolismo, né? Bom, aqui então a gente tem o patamar energético dos reagentes, que eu simbolizei por essa barra aqui, está batendo nesse valor aqui, esse gráfico aqui são valores numéricos de entalpia. Não interessa dizer o valor aqui, né? Eu fiz um exemplo simples aqui para não entrar em detalhe em números. E esse eixo aqui é o tempo de reação. Então a reação vai acontecendo e a tendência é os reagentes fazerem o quê? Virarem produtos, né? Só que esse gráfico aqui ele fica mostrando para a gente qual é a energia que os reagentes têm. E nesse caso aqui o que dá para perceber é que quando os reagentes reagem, eles formam os produtos. Só que os produtos eles são mais energéticos do que os reagentes. Vejam que essa barra aqui de energia dos produtos, ela bate no valor mais alto aqui nesse eixo, ó, do que a quantidade de energia dos reagentes. Então isso é bem claro, é só nós bater o olho aqui e a gente já vê que o patamar energético dos produtos é maior que o patamar energético dos reagentes. Eu acho que também é bem claro imaginar que para os reagentes virarem produtos, a gente vai ter que fornecer energia para eles para que eles consigam fazer isso. Porque eles não têm a energia suficiente para virar os produtos, certo? Então eu preciso fornecer energia.
E esse cálculo chamado ΔH, que é a variação de entalpia, nada mais é do que pegarmos o valor da entalpia dos produtos, né, que é a entalpia dos produtos, diminuir da entalpia dos reagentes. Isso que é a famosa ΔH. Delta quer dizer variação, né, da matemática. Então, o ΔH é simplesmente a variação da entalpia, os produtos menos os reagentes. Se fizer essa conta aqui, que eu nem botei valores numéricos, mas é óbvio que essa conta aqui vai dar um valor positivo, porque eu vou ter um número grande menos um número pequeno. Um número grande menos um número pequeno vai dar um sinal positivo, né? Então, esse meu ΔH aqui sempre vai dar um valor positivo, um valor maior que zero. Então, quando a gente tem essa situação de ΔH positivo, a reação é endotérmica, ou seja, ela acontece só se ela absorve calor. Beleza? Tá. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês assim, ó. O que vocês imaginam que aconteceria se eu fizesse essa reação aqui a quente? Vocês não acham que se eu fizer esse tipo de reação aqui, fornecendo bastante calor lá para os reagentes, vocês não acham que isso favorece os reagentes virarem produtos? Vocês não acham que eu acabo favorecendo a reação acontecer se eu resolver fazer ela a quente? Imaginem que eu faça ela a temperatura ambiente. Eu vou ter um determinado valor de equilíbrio. Aí agora eu olho assim, mas essa reação aqui é endotérmica, eu tenho que fornecer energia para ela acontecer. Vou fazer ela a quente. Se vocês fizerem a quente, vocês vão deslocar no sentido da reação em formar mais produtos, porque ela quer energia para acontecer, entenderam? Então, se tu fornece mais energia, mais temperatura, tu aumenta a temperatura desse tipo de reação aqui, mais o equilíbrio desloca no sentido dos produtos. Por quê? Porque a reação já era endotérmica. Ela precisa de energia para acontecer. E se tu resolve fazer dando mais energia, mais ela acontece, né? É por isso que no slide anterior eu escrevi desse jeito aqui, ó. É que aqui está bem resumido, né? Ó, se a gente tem uma reação endotérmica, que o ΔH é positivo, se a reação, o equilíbrio, né, a reação, digamos assim, ela aumenta, né, ou seja, o sentido direto da reação, né, ela é deslocada para a direita, tu aumenta a quantidade de produtos formado se tu aumentar a temperatura, né? Ou, em outras palavras, tem gente que diz assim, ó, tu favorece a reação. Também é um jeito correto de falar também, né? Tu favorece a reação, né, se tu resolver fazer a quente, né? Então, cada vez que uma reação for endotérmica, se tu aumentar a temperatura, mais produtos tu forma. Bom, você já deve imaginar que se eu inverter o que eu disse, a coisa inverte também. Por exemplo, se a gente tiver nesse caso aqui, tu fez essa reação aqui a temperatura ambiente, aí tu pensa, mas eu vou fazer isso aí em banho de gelo. Se tu fizer isso aqui em banho de gelo, tu vai desfavorecer a reação, porque para ela acontecer, ela já tem que receber energia. E agora tu está começando a fazer ela num banho de gelo, com baixa fornecimento de energia para ela, mais dificuldades os reagentes vão ter de formar produtos. Então, na verdade, a gente vai ter um equilíbrio deslocado para o lado dos reagentes. Entenderam? Então, se tu quer formar bastante produtos, quando a reação é endotérmica, tu desloca o equilíbrio fornecendo energia. Se tu não quer formar muitos produtos, tu desloca o equilíbrio retirando energia, sabe? Então é bem isso. Às vezes, no caso, por exemplo, assim, por que que a gente... Os alimentos, com o passar do tempo, eles vão se decompondo. Tem ação enzimática, tem ação química, de pH, tem ação da luz que bate no alimento também, influencia na oxidação, um monte de coisa vai acontecendo nos alimentos. E geralmente, por que que a gente, aonde existe um eletrodoméstico que a gente bota dentro dele e os alimentos duram mais, que é o quê? Geladeira. Geladeira é o quê? Baixa quantidade de caloria dentro da geladeira, é frio dentro da geladeira. Então, muitas reações de decomposição, elas são desaceleradas, a gente tem equilíbrio químico bastante deslocado para o lado dos reagentes. E no caso, o que eu estou falando, os reagentes seriam os alimentos na forma íntegra, né? Que a gente quer comer eles na forma íntegra, eu não quero comer um troço podre, entenderam? Então tem ele na forma íntegra e ele já apodrecido e tudo mais, decomposto já, né? E não precisa, eu digo podre, tu vai imaginar uma comida podre, mas não, tu pode, por exemplo, tem vitaminas, né? Várias vitaminas se decompõem com a própria luz do dia, então tu fazer já vou parar esse vídeo aqui. Tu vai fazer um suco de laranja, vai tomar 3 dias depois, 2 dias depois, já não tem a mesma quantidade de vitamina C do que quando logo tu fez, né? Certo? Então, é isso aí. Bom, eu vou fechar esse vídeo aqui e vou seguir a explicação no próximo.